Muito bem, então um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada a todos. Muito bem, para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus Beltrame e venho hoje para mais uma videoaula. Videoaula essa que é extremamente fundamental, senhoras e senhores. Por quê? Porque eu vou aí colocar então nesta videoaula as principais dicas e ideias que eu acredito que estarão na tua prova do Enem. Certo? Automaticamente, como a tua prova está perto aí, né? Tu tem que tomar muito cuidado, senhoras e senhores, para as questões, certo? Possíveis que poderão cair. Muito bem, bom, então vamos começar com a nossa videoaula olhando aqui para a direita. Dicas do Enem, né? Eu já puxo aqui o primeiro quadrinho aqui de baixo e começo assim. Tu sabes que tem 45 questões na tua prova, certo? E eu começo dizendo assim pra ti: muito cuidado com a matemática básica. Como assim a matemática básica? Aquela matemática que tu aprendeu lá na quinta, na sexta, na sétima, na oitava série, né? Hoje é nono, oitavo, sétimo, sexto ano, não é verdade? Pois é, o que vai acontecer? Ela vai estar na tua prova. Tá, mas questões só dela, só dela. Que tipo de questões? Eu trouxe alguns tópicos aqui pra ti. Eu acredito em 6 questões envolvendo a ideia de matemática básica. Se tu quiser ir já anotando aí, tu pode anotar para dar uma revisadinha nos tópicos principais. E eu trouxe eles aí pra ti. Transformação de unidade, né? Passar de metro, aquela coisa toda para quilômetro, decímetro. Cuidar na ideia ali quando envolve volume. Cuidar então essa ideia aí, senhoras e senhores, de transformação de unidades. Cuidar muito de deslocamento de vírgula nos números decimais, certo? Quando tu troca a vírgula de casa, o que acontece? Toma um cuidado muito grande, senhoras e senhores, quando tu tem os números decimais, principalmente com a ideia de potência de 10, que a gente entra na ideia de notação científica, certo? Isso cai na prova do Enem, cai questão só disso, tem que cuidar. Outra coisa que eu trago muito importante aí pra ti, que é a ideia de razão. Certo? Como assim razão? Cuida daquela ideia do índice de massa corporal, que já foi questão em vários anos. Cuida da ideia de escala, certo? Desenho sobre dedão, aquela ideia toda. Cuida das razões que são possíveis cair na tua prova. Lembra? Razão é divisão, senhoras e senhores. Então tem que tomar muito cuidado. E claro, cuidar da regra de 3. Por mais que a regra de 3 esteja praticamente em toda a tua prova, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, também haverá questões, senhoras e senhores, envolvendo a regra de 3. Bom, eu acredito que no início da tua prova aí tu tem em torno de 6 questões envolvendo essa ideia de matemática básica, tá? Alguma coisa no meio. Então tu cuida muito, a gente começa assim. Bom, automaticamente, claro que não é só isso que cai. E claro que isso aqui também vai estar envolvido nas demais questões, sem dúvida. Sem dúvida, a matemática básica está envolvida em todas as questões praticamente da tua prova aí, né? Óbvio, com certeza, sem dúvida. Mas claro, tu sabe que a tua prova ela é toda contextualizada, ou seja, toda ela tem a ideia da interpretação. Tu tem que interpretar a questão, ter muito cuidado, certo? E o que mais cai? E aí que eu já entro, né, senhoras e senhores, aqui do nosso lado esquerdo. Bom, o que mais aparece na prova do Enem, certo, vai ser o seguinte. Primeira coisa importante que tá aqui pra ti, tu pode anotar aí no teu caderninho, ó. Análise de tabela e gráfico. Como assim? Vai ter lá um gráficozinho de linhas, certo? De barrinhas, certo? Coluninha, seja lá o que for, tá? E ele vai te dar uma ideia toda contextualizada, um texto todo contextualizado lá bonitinho, né? Aquela ideia toda, e vai mandar lá, senhoras e senhores, tu marcar a alternativa correta. E aí, óbvio que isso é muito fácil de ser contextualizado, né? Ele tira um texto de uma revista, tira um texto de jornal, tira lá um gráfico e vai perguntar alguma coisa pra ti. Dica pra ti. Analisa bem o teste, senhoras e senhores. Vê muito bem o que ele pede para te não perder uma questão dessas, tá? Vai aparecer tabelas também lá para te analisar, relacionar uma coisa com outra. E eu acredito, senhores, olha aqui, em 7 questões, aparecendo gráfico, aparecendo tabela, certo? Muito bem, toma muito cuidado com isso. Outra coisa que cai muito, gente, e aí, por exemplo, a regra de 3 está dentro, é na ideia de porcentagem. Vai ter bastante questões envolvendo porcentagem. Eu botei aqui pra ti em torno de 7 questões, tá? Em torno de 7 questões vai ter envolvendo a ideia de porcentagem. Então tu cuida, né? Tanto por cento de alguma coisa. Por exemplo, 20% de 1000. O que é 20% de 1000? 20 sobre 100, vezes 1000, né? 20% de 1000. Tirar a porcentagem do número, o D é a multiplicação, tu vai encontrar o que é. Já digo pra ti, dá um cuidado, toma um cuidado
cuidado muito grande com descontos e aumentos sucessivos, né? Em outra videoaula que eu já gravei contigo, tu pode revisar isso aí também. Então tu cuida da ideia de porcentagem, ela vai estar na tua prova, né? Por exemplo, um desconto de 10%, um desconto de 15%, um desconto de 25%? Não! Cuidado! Faz o primeiro desconto, pega o valor e aí tu tira o segundo desconto. Muito cuidado com a ideia de porcentagem, certo? Alguns momentos ele te dá uma porcentagem simples, onde tu tem que calcular só um aumento, ou apenas só um desconto, e tu não pode errar. E muitas vezes também a tua porcentagem vai estar envolvida, como eu te falei aqui, voltando aqui, ó, na regra de 3, tá? Então eu acredito muito aí em umas 7 questões envolvendo porcentagem, tá? Geometria plana espacial. Como assim geometria plana espacial? Primeiro, geometria plana espacial, tá? Planar, ó. Aquelas figurinhas regulares, quadrado, triângulo, equilátero, hexágono, saber a área de cada uma delas, saber que elas têm apótema porque são regulares. O que é ser regular? Ter lados iguais, certo? E eu especifico mais duas importantíssimas para ti aí na geometria plana, que é o retângulo, que pode estar na tua prova sim, e a circunferência, que ela é muito importante para ti, tá? Cuida das áreas. Área do quadrado, L ao quadrado. Área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Área do hexágono, 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Área do retângulo, base vezes altura. Área da circunferência, πr ao quadrado. Cuida que a circunferência, senhores, o perímetro dela é o comprimento também, né? 2πr, certo? Geometria plana, senhoras e senhores, me desculpa, mas vai estar na tua prova, e certo? E juntamente com a geometria espacial, 6 questões. O que tu acha? 3 de cada, ou 2 de geometria plana e 4 de espacial. E o que eu preciso saber de geometria espacial? Diferenciar a área de volume é a primeira coisa importante. Não te perder nas figuras que não tem ponta. Como assim figuras que não tem ponta? Aí eu lembro algumas pra ti. Os prismas, né? Prismas regulares que tem base quadrada, triangular, hexagonal, aquela coisa toda, né? A sua alturinha, aquela. Cuidar os prismas. O cubo, tá? O paralelepípedo. Cubo é formado só de quadrados. Paralelepípedo é formado o quê? De retângulos paralelos iguais. E o cilindro, né? Cuida muito o cilindro, que é a figura que não tem ponta. Cilindro é importante. Foi questão da prova do ano passado e com certeza pode ser de novo desse ano. Essas figuras tu calcula a área assim, ó. Tu pensa comigo, ó. Área lateral, área total, né? Área lateral, mais quantas bases? Aí tu pensa. Quantas bases tem o cilindro? Quantas bases tem o paralelepípedo? Quantas bases tem o prisma? 2 bases. Então, área lateral mais 2 áreas da base. Isso é figura sem ponta. E o volume? Só área da base vezes altura. Por quê? Porque quando a gente chega na figura com ponta, olha pra cá, só tem uma base. Então a área total é a área lateral mais a área da base. E o volume? A área da base vezes a altura, só que daí tu cuida que quando tem ponta, tem que dividir por 3. Algumas dicas, certo? Por exemplo, quando ele falar em área da base, olha pra base. Concorda comigo? Olha pra base e calcula a área da base que tiver ali. Se ele pedir pra ti área lateral, senhoras e senhores, né? Olha o que tem na lateral, vê a quantidade de lados, certo? E multiplica a área lateral pela quantidade de lados. Aí no caso do cilindro e do cone, bom, aí tu cuida. A área lateral do cilindro é 2πrg. No cone, só πrg. E da esfera. A esfera é importantíssima. Também tem uma videoaula que tu pode olhar aí, certo? E revisar na nossa fanpage lá do Prof. Matheus e a Matemática, onde a tua esfera, senhoras e senhores, duas coisinhas de ti. Área, 4πr ao quadrado, e volume, 4πr ao cubo sobre 3. Esfera vai estar na tua prova, pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Continuando aqui, outro tópico importantíssimo, funções. Cuidar a função do primeiro grau, tá? A do segundo grau, senhoras e senhores, também é importantíssima. Só que a do segundo grau vai ter uma questão. Ideia de parábola, eu cuidaria o vértice da parábola, ponto de mínimo, né? De máximo, né? Como é que se calcula o vértice de uma parábola? Menos b sobre 2a o x do vértice e menos delta sobre 4a o y do vértice. E lembra da função afim, a de primeiro grau. Essa sim, dominando a tua prova, muita função afim, porque fácil de ser contextualizada, boa de montar questões, certo? Aí tu lembra aí do exemplozinho, né, tradicional, aí, que é uma corrida de táxi, por exemplo, né? Função afim é x mais b, tá? Porque a corrida de táxi, o B é a bandeirada ali, né, o valor fixo, o Azinho é aquele valor que varia, certo? Em função do X. Então cuida a ideia da função afim, tá? Por favor, com certeza ela vai estar muito presente. Cuida que o Azinho, AX mais B, o Azinho da função afim é o coeficiente angular, mexe na reta, crescente, constante, decrescente, e o Bzinho vai te dizer onde a reta toca o eixo Y, também tu encontra a videoaula
na fanpage. Bom, senhoras e senhores, o terceiro tópico aqui, ou melhor, desculpa, o quinto tópico mais importante, certo, senhoras e senhores? Probabilidade, tá? Então tu vai contando as questões aí, ó. Análise de gráfico e tabela 7, porcentagem, 7, geometria espacial e plana 6, funções eu acredito em 6 questões e a probabilidade 3. Cuide do espaço amostral, é a quantidade de elementos que tu tem, né? E o evento é sempre a probabilidade do valor, né? Evento sobre espaço amostral, tá? Evento sobre espaço amostral, tá? Evento sobre espaço amostral, tá? O que é o espaço amostral? Quantidade de elementos. Lembra da videoaula que eu gravei também mais atrás? Aí é só tu olhar lá que o nosso espaço amostral era os elementos da colônia, né? Eu peguei o pão lá, o bolo, pode olhar lá tranquilo. É a quantidade de elementos do espaço amostral. E o evento? Depende do que está acontecendo. Depende do que está acontecendo, certo? Então tu pega lá uma quantidade X de pessoas, 20 pessoas, tá? Qual a probabilidade de pegar uma pessoa que está usando óculos? Vamos supor que são 3 para 20. Então, evento, eu pegar uma pessoa que está usando um óculos, certo? 3 para 20. Cuidar a probabilidade, cuida a regra do E. Se aparecer uma probabilidade de um evento e outro, entendeu? Multiplicação ou outro, soma, certo? Interpreta bem o teste, cuida para ver, senhoras e senhores, o que ele te pede aí com cuidado, tá? Então, senhoras e senhores, se tu for ver aí, já deram várias questões, né? Começamos com 6 aqui, 6 por 7 são 13, são 26, são 32, 35 questões. Já está muito mais além da metade. E aí vem alguns tópicos a mais. Como assim alguns tópicos a mais? Algumas coisas a mais que tu também, senhoras e senhores, precisa saber e não pode esquecer, porque vai cair na tua prova. Por exemplo, vamos começar aqui, ó. PA e PG, uma questão certa. O que eu tenho que cuidar em PA e PG e revisar? Cuidar as formulinhas, tá? Cuida as formulinhas da PA, fórmula do termo geral, fórmula da soma. Dá uma olhadinha lá, tá? Cuida as formulinhas da PG, fórmula do termo geral e da soma da PG. Aqui não tem fim, aqui tem fim, certo? Uma questão de PG certo. O que mais? Logaritmos, uma questão, caiu ano passado, vai vir de novo mais uma esse ano? Acredito que sim. Eu vou deixar um cuidado muito grande para ti aqui de logaritmos, ó. Tu cuida, senhores, das propriedades, revisa a ideia da multiplicação, vai separar em log e vai somar, da divisão vai diminuir, o expoente do logaritmo lá em cima, lá do carinha de cima vai para frente, certo? O índice da raiz vai para baixo, cuidar das propriedades. Eu quero uma coisa de ti. Se caso na tua prova tu desenvolver o exercício e aparecer uma equação exponencial de bases diferentes, o que tu aplica dos dois lados? Log, isso mesmo. E a base tu vai depender aí, né, do que o exercício está te dando. Então tu cuida logaritmo, uma questão. Análise combinatória, aquela ideia de arranjo, combinação, permutação, uma questão. Cuida, né? A quantidade de elementos, senhoras e senhores, que tem no arranjo, certo? Na combinação, certo? Sempre tem que ser diferente do grupo formado, porque se for igual é o que? Permutação. Aí cuida o arranjo. Quando tu tem um arranjo, senhores, quando tu tem uma combinação, arranjo. Quando tu pega lá um grupo, tu troca a ordem. Por exemplo, ser primeiro, ser segundo ou terceiro lugar, certo? Na colocação, na Olimpíada, por exemplo, a primeira, medalha de ouro, medalha de prata, é a mesma coisa a ordem? Não. Tu tirar primeiro, segundo e terceiro é diferente. Arranjo, porque trocou a ordem, ficou diferente. Agora tu pega um grupo de pessoas, 3 pessoas que vão estudar, né? Vai dar uma revisadinha antes da prova do Enem, né? Olhando as videoaulas aí do professor, aí vai lá o João, a Maria, né? E o Paulo, né? Aí no outro dia vai o Paulo, o João e a Maria. Eu tô trocando a ordem do grupo. Tá ficando diferente? Não é a mesma coisa. Aí tu calcula a combinação, certo? Dá uma olhadinha em casa, revisa como se calcula isso, mais uma questão da tua prova. Cuida aqui embaixo a ideia de lógica matemática, né? Aquela questão onde tu interpreta, vai lá, vê qual é a ideia e marca, né? Ano passado que eu no Enem, uma questão que tu só seguir uns pontinhos, aí se tu tem a prova, eu procurar na net aí tu vai encontrar, só seguir, é lógica aquilo ali, né? A ideia de lógica matemática, eu acredito aí, senhores, em 2 questões, tá? Estatística, média aritmética, certo? A ideia, senhoras e senhores, de moda, de mediano, média aritmética, né? Quantidade de elementos, né? Soma todos, divide pela quantidade. Mediano, elemento do meio, em ordem crescente. Também tem uma videoaula disso daí. Moda, o que é moda? O elemento que mais se repete
aí pra ti, senhoras e senhores, certo? E aí toma um cuidado, que às vezes, ó, pode aparecer aqui pra ti na estatística a ideia do gráfico, né? Pode te dar um gráfico de setores, né? Não deixa de ser a ideia de estatística dentro daquela outra ideia que cai bastante, que é a análise de gráfico. Claro que tá relacionado uma coisa com a outra, tá dentro da estatística a ideia de análise de gráfico. Então tu cuida isso daí, certo? Tudo bem? Muito importante pra ti. Duas questões mais diretas de estatística, então. Trigonometria, senhores, acredito eu em duas questões, tá? Cuida no triângulo retângulo, certo? Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno, cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno, cateto oposto sobre cateto adjacente, senhores, é a tangente, tá? Toma bastante cuidado nisso, cuida aquela tabela dos ângulos de 30, 45, 60 graus, pra quem? Pro seno, pro cosseno é tangente, tem também uma videoaulazinha aí atrás, tu pode voltar pra revisar, certo? Cuida isso que vai estar triângulo retângulo na tua prova. E eu peço um cuidado a mais aqui pra ti, ó. Dá uma olhadinha, senhoras e senhores, lá na tua ideia de imagem período, tá? Para trigonometria. Como é que se calcula a imagem, perdão? Tem uma função trigonométrica, A mais B, seno de CX mais D. Para calcular a imagem é A menos B, A mais B. A menos B, A mais B, A menos B, A mais B. E o período? O período é 2π sobre C. Tá? Por que a imagem é importante? Porque ela dá uma ideia de mínimo que um gráfico da trigonometria pode atingir, a senoide ou cossenoide, e o máximo, senhoras e senhores, que ela pode atingir. Então toma um cuidado bastante grande. Vou voltar no triângulo retângulo. Pode aparecer para ti um triângulo retângulo, certo? Onde tu tem um triângulo dentro do outro. Já caiu no passado, caiu no retrasado, pode cair esse ano de novo. Separa em dois triângulos retângulos para resolver, enxergar o que está acontecendo. Bom, o que mais? Para fechar então, senhoras e senhores, ano passado não caiu a ideia de sistema e eu acredito em uma questãozinha de sisteminha, onde tem que montar, certo? Eu não acredito muito numa questão muito difícil de sistema, porque não caiu ano passado. Agora, não custa nada tu chegar lá e dar uma olhadinha em, senhoras e senhores, escalonamento, tá? Botar a escadinha, aquela coisa toda, certo? Bom, senhoras e senhores, talvez esteja estranhando por que eu não falei de polinômios, por que eu não falei de números complexos, por que eu não falei de geometria analítica. Pode aparecer, por exemplo, matemática financeira, ideia de juro simples, juro composto. Claro que pode aparecer. Como eu disse para vocês, isso aqui é uma ideia geral daquilo que eu acredito que vai estar na tua prova do Enem, certo? Dentro das 45 questões. E essa é uma ideia aí geral, certo? Que eu acredito, se tu somar, tu vai ver que vai dar as 45 questões. E eu tenho muita convicção que isso aqui vai ser a tua prova. Claro que pode desviar um pouquinho para um lado, pode desviar um pouquinho para o outro, mas se tu tiver uma ideia geral e revisar legal essas 45 situações envolvidas aqui, eu não tenho dúvida, senhores, que tu vai muito bem na tua prova domingo, certo? Porque tu tá preparado, eu tenho certeza, tu te preparou, tu vem assistindo as videoaulas, tu fez o teu cursinho aí, certo? Seja onde for, no lugar do país que for, e eu tenho só para te dizer o seguinte, tá? Eu confio em ti, eu acredito em ti e tenho certeza, senhoras e senhores, que vai dar tudo certo, certo sim, com certeza. Acredita no teu potencial, chega na tua prova, olha pra mim, chega na tua prova, cara, chega com coragem. Chega com vontade de fazer a tua prova, porque com certeza, senhoras e senhores, vai dar tudo certo. Ah, mas eu vou cansar muito. Não, não vai cansar muito. Não vai. Tu tem que pensar que não vai. Tu tem que pensar, senhores, que é o teu ano que tá aí, certo? Tu te preparou para esse momento e agora, senhoras e senhores, agora é a tua hora. Agora é a tua hora. E tu tem que chegar lá e arrebentar com aquela prova, tá? Rasgar ela no meio? Não! Nada de rasgar a prova no meio, cabeção. Olha pra cá e presta atenção. Ó. Detonar a prova, senhores, certo? É fazer ela com muita vontade, fazer ela, certo, senhores, com aquela energia que eu tenho certeza que vocês têm, certo? Bom, eu agradeço aí de coração, tá? Como eu disse já, eu venho fazendo as videoaulas aí pra vocês, certo? Pro melhor de todos que aí se encontram, eu espero aí que tu possa fazer uma ótima prova, tá? Eu espero que tu consiga aí, senhoras e senhores, os seus objetivos aí, que é entrar aí pelo Enem, ou aproveitar o Enem em alguma universidade, certo? E automaticamente, senhoras e senhores, conseguir aí nesse sábado, domingo, que é a prova, fazer uma baita prova aí, sem dúvida nenhuma, eu sei que tu vai conseguir, tá? Acredita sempre, nunca desiste daquilo que tu quer, o teu sonho vai se tornar realidade, eu não tenho dúvida disso, tá? Eu acredito em ti e tenho certeza que tu vai conseguir, certo? Um beijão do gordo e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, valeu, um abração, tchau!